Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marlon e este é o Conexão Escola. Sejam muito bem-vindos. No nosso programa de hoje, teremos 4 videoaulas recheadas de conhecimento. Vamos passar pelos estudos de ciências, geografia, arte e educação física, com aulas preparadas pelos professores do portal Conexão Escola. Querem ficar ligados em tudo isso? É agora mesmo, logo depois da nossa vinheta. As videoaulas de hoje são voltadas para os estudantes do 9º ano, mas claro que qualquer pessoa da família vai enriquecer muito o aprendizado com esse material. Vamos começar o programa de hoje falando sobre algumas evidências da evolução biológica. Sabemos que a vida aqui no planeta Terra é extremamente diversa, abrigando desde bactérias microscópicas até gigantescas baleias. Mas, se voltarmos milhões ou até bilhões de anos no tempo, veríamos que os seres vivos eram bem diferentes do que conhecemos hoje. Essa mudança ao longo do tempo é explicada pela evolução biológica. O que você sabe sobre a teoria da evolução? É sobre ela que a professora Mariana Araguaia fala na videoaula de hoje, apresentando algumas evidências da evolução ao longo do tempo. Vamos conferir. Olá, tudo bem com você? Aqui é a professora Mariana. Você já se perguntou como sabemos que os seres vivos mudam ao longo do tempo? Ou por que existem fósseis de criaturas que não existem mais na atualidade? A ciência tem respostas para isso. Hoje vamos falar sobre as evidências da evolução, mostrando provas concretas de que as espécies não são imutáveis e continuam evoluindo ao longo das gerações. A evolução biológica é o processo que explica como as espécies mudam ao longo do tempo. Charles Darwin e Alfred Wallace foram cientistas que ajudaram a compreender que os organismos mais adaptados ao ambiente sobrevivem e passam suas características para as próximas gerações. Isso acontece o tempo todo, desde a resistência das bactérias aos antibióticos até a adaptação dos animais ao clima. A evolução é um processo contínuo. Vamos ao exemplo? As mariposas salpicadas são conhecidas por sua cor cinza claro com manchas pretas. Essa característica ajuda indivíduos a se camuflarem em troncos de árvores cobertos por líquen. Há também uma variação preta das mariposas salpicadas, as melânicas. Como elas se destacam nos troncos cobertos de líquen, são mais propensas a serem comidas por predadores e, por isso, são menos comuns que as mariposas claras. No século XIX, as mariposas salpicadas pretas prosperaram em áreas urbanas, onde a industrialização e a queima de carvão geravam poluição, deixando troncos de árvores cobertos de fuligem. Com isso, mariposas melânicas tornaram-se menos visíveis para os predadores. Assim, houve aumento da sua população em comparação com as mariposas de cor mais clara. As principais evidências da evolução. Evidência 1. Fósseis. Os fósseis são registros preservados de seres vivos que existiram há milhões de anos. Eles ajudam a entender como espécies se modificaram e revelam espécies extintas aparentadas entre grupos diferentes da atualidade. Um exemplo é o Archaeopteryx, um fóssil que mostra a ligação entre dinossauros e aves modernas. Evidência 2. Anatomia comparada. Você sabia que o braço humano, a asa de um morcego e a nadadeira de uma baleia têm a mesma estrutura óssea? Isso acontece porque esses animais descendem de um ancestral comum. Essas estruturas, chamadas de homólogas, mostram que a evolução selecionou diferentes espécies adaptadas a ambientes diferentes.
Por outro lado, algumas estruturas são semelhantes apenas na função, mas surgiram de forma independente, como as asas dos insetos e dos morcegos. Essas são chamadas de estruturas análogas. Evidência 3. Embriologia comparada. Se observarmos embriões de diferentes vertebrados no início do desenvolvimento, veremos que eles são muito parecidos. Todos apresentam estruturas como cauda e fendas branquiais, assim como nossa espécie. Isso acontece porque possuímos um ancestral comum. Evidência 4. DNA e semelhanças bioquímicas. O DNA é como um manual de instruções para os seres vivos. Quanto mais parecida a sequência de DNA de duas espécies, maior as chances de terem um ancestral comum. A ciência nos dá evidências sólidas de que a evolução é um fato. Fósseis, anatomia, embriologia e DNA são algumas das evidências que mostram como as espécies mudam ao longo do tempo. A evolução não é só coisa do passado, ela acontece a todo momento. Abraços da professora Mariana. Tchau, tchau! Olha que bacana essa videoaula da Promari. Pensar que a evolução biológica continua acontecendo é fundamental para entendermos sobre o nosso futuro aqui no planeta Terra. Só que, junto com a evolução, há outros processos que são vitais para a humanidade, que nos permite refletir sobre o nosso ontem, o nosso hoje e o nosso amanhã, como o processo de globalização. O processo de globalização tem transformado profundamente as relações econômicas, sociais, políticas e culturais também em todo o mundo. Um dos aspectos mais notáveis dessa transformação é o impacto sobre a cultura, que deixou de ser vista como uma expressão local e passou a ser um fenômeno global. Na próxima videoaula, o professor Gabriel dialoga conosco sobre esse processo de globalização da cultura, que é um fenômeno complexo, reflete a interconexão do mundo contemporâneo. No vídeo, o Pro Gabriel explica que esse processo proporciona oportunidades para o intercâmbio cultural e o surgimento de novas expressões, mas também levanta questões sobre a preservação da diversidade e a superação de desigualdades em nosso planeta. Vamos conferir essa aula da hora. Eu sou o professor Gabriel e hoje vamos entender um pouco mais sobre geografia. No nosso vídeo de hoje, vamos trabalhar com o tema o processo de globalização da cultura. Esse vídeo é direcionado principalmente para as turmas do 9º ano do ensino fundamental. O processo de globalização tem transformado profundamente as relações econômicas, sociais, políticas e culturais de todo o mundo. E um dos aspectos mais notáveis dessa transformação é o impacto sobre a cultura, que deixou de ser vista como uma expressão local e passou a ser um fenômeno global. A globalização cultural teve origem no avanço dos meios de comunicação, como televisão, o rádio, a internet e, mais recentemente, as redes sociais e o celular, né? A cultura estadunidense, por exemplo, desempenha um papel predominante nesse processo, difundindo elementos como fast food, filmes de Hollywood e hábitos de consumo. Esse fenômeno é conhecido como americanização, mas ele não é único. Outras culturas também têm projetado seus valores globalmente, como, por exemplo, os doramas e as músicas pop sul-coreanas, K-pops, ou também os animes e mangás japoneses, que são mundialmente difundidos. E um dos principais efeitos da globalização da cultura é a homogeneização cultural. Nesse contexto, práticas locais podem ser substituídas ou marginalizadas por padrões globais, resultando na perda de diversidade cultural. Por exemplo, o uso do inglês como língua internacional tem sido uma vantagem em termos de comunicação, isso é óbvio, mas também tem diminuído
a relevância de idiomas locais. Isso sim é um problema, né, pessoal? E, além disso, a adoção de valores consumistas impulsionados por grandes corporações pode enfraquecer tradições culturais que promovem modos de vida mais sustentáveis e comunitários. E assim, pessoal, embora a globalização da cultura tenha ampliado o acesso à informação e a produtos culturais mundiais, ela também acentua desigualdades. As nações mais ricas, com maior poder econômico, tendem a dominar a produção e a distribuição de conteúdos culturais. E quando a gente observa os países menos desenvolvidos, que enfrentam dificuldades para promover suas próprias expressões culturais em escala global, percebemos que o problema existe e está aí, né? E um ponto bem relevante é a tecnologia, que continua a desempenhar um papel central na globalização cultural. Um exemplo são as plataformas de streaming, como Netflix, Spotify, entre outras várias, que permitem que as pessoas de diferentes países acessem conteúdos de outras culturas. No entanto, o algoritmo dessas plataformas muitas vezes prioriza produções de países hegemônicos, o que pode reforçar desigualdades culturais. E, ao mesmo tempo, iniciativas como as redes sociais possibilitam que indivíduos e grupos compartilhem suas tradições e histórias, promovendo um espaço de troca cultural mais democrático, como, por exemplo, o YouTube. Sendo assim, o processo de globalização da cultura proporciona oportunidades para o intercâmbio cultural e o surgimento de novas expressões, mas também levanta questões sobre a preservação da diversidade e a superação de desigualdades. Assim, a globalização cultural nos desafia a equilibrar a integração global com a valorização das identidades locais, reconhecendo a importância da diversidade como um patrimônio inestimável da humanidade. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso vídeo de hoje. No final do vídeo tem as habilidades trabalhadas e também as referências, ok? E então, assim, continue acompanhando os nossos vídeos do Conexão Escola e até a próxima! Muito show, né? Vamos dar uma pausa para retomar o fôlego, porque já já nós voltamos para conferir 2 videoaulas bem legais de arte e educação física. Não saiam daí.